encontro do curso de extensão, oficina de arte, como auxílio no momento da pandemia, por meio das tecnologias digitais. Eu sou a Aline Purificação, estudante da Uninter do curso de licenciatura de Artes Visuais. Essa oficina de arte, ela foi embasada na abordagem triangular de Ana May Barbosa, que é a leitura de imagem e história da arte e o fazer artístico. Robert William Ott, ele é um pesquisador da leitura de imagem e ele diz que fazer atividades ligadas à cultura visual é fazer a relação com a realidade do aluno. O mesmo, quando relê o visual contextualizado, ele parte do seguinte processo, que é o descrever, o analisar, interpretar, fundamentar e revelar. E aí só ao término deste processo é que ele terá a dimensão da força da sua releitura. E hoje eu trouxe um tema para vocês: arte ou artesanato? E para falar sobre esse tema, eu escolhi o livro Introdução às Culturas Populares no Brasil, de Otávio Zucca e Gesline Giovana Braga, da editora Intersaberes. Então, hoje é baseado nesse livro, ok? Então, será que há algum critério que destaca essas duas terminologias? Vocês acham que há diferença? Arte ou artesanato? Ou é tudo igual? Comentem aí, o que é que vocês acham? Arte e artesanato significam as mesmas coisas? Há alguma diferença? Quais são, assim, os aspectos que diferenciam a arte de um artesanato? Comentem aí, por favor. Quais são as qualidades, né? Os aspectos que levam a distinguir um objeto artístico de um artesanato? Então, conforme eu falei, né, que eu me baseei no livro Introdução às Culturas Populares no Brasil. Então, de acordo com os autores Zucco e Braga, no livro de Introdução às Culturas Populares no Brasil, diversos autores, eles ponderam que há dois critérios para pensar nessa diferenciação. Então, assim, primeiro, ele afirma que na arte, o predomínio da forma sobre a função ao contrário do artesanato, supostamente mais ligado à utilidade. Já o segundo parte do privilégio de que o artesanato ele é feito em série, ainda que artesanalmente, enquanto a arte produz obras únicas, não repetitivas. Então, por exemplo, né, o sentido prático atribuído à ideia de artesanato, sobretudo no senso comum, ele é bastante forte. Sob esse ponto de vista, o objeto artesanal ele teria uma menor importância por suas características estéticas que por seu valor de uso. E ele estaria também ligado à noção de algo produzido por comunidades indígenas ou rurais. Então, sobre essas diferenças entre arte e artesanato, que ele vem descrever assim. Vamos lá. Nestor Garcia Canclin, ele diz que arte costuma haver, né, essa diferenciação entre a arte e o artesanato, fomentada por uma visão elitista da obra de arte. Então, ele atribui comumente uma superioridade à criação mais acadêmica, requintada, ou ainda feita por um artista de renome.
Então, para vocês compreenderem melhor o que significa arte, eu trouxe hoje aqui uma obra de arte de Vicente Van Gogh, 12 girassóis numa jarra, do ano de 1888. Então, observe que esta é uma obra de arte. Por que será que essa é uma obra de arte? E, por exemplo, deixa eu ver aqui. Esta flor, ela não poderia ser uma obra de arte. Comentem aí o que é que vocês acham. Qual é a diferença entre esta obra, né, e o artesanato? O que é que vocês conseguem perceber? Qual é a diferença? Agora observe essa imagem representando artesanato em madeira de ouro preto. O artesanato, ele é realizado por artistas populares. Muitas vezes são pessoas sem conhecimento formal, são pessoas assim que não têm um conhecimento a respeito do teórico sobre o mundo da arte. Ou seja, o artesanato, ele é feito em séries. Eles são mais ou menos idênticos, são bem semelhantes mesmo, né? Porque a arte, conforme eu mostrei aqui, ó, de Vicente Van Gogh, a arte ou a obra de arte, ela não é feita em série. Como assim ela não é feita em série? Não existe várias obras de arte. O autor, quando ele cria apenas uma. É diferente, né, do artesanato, que são vários semelhantes. Quer ver uma coisa? Um artesão, por exemplo, quando ele faz as esculturas de santos, é um trabalho em série. Por que é um trabalho em série? Porque são várias imagens bem semelhantes, certo? Como, por exemplo, essa aí que eu acabei de mostrar, né? Um artesanato em madeira. Então, eles são mais ou menos idênticos. Então, ele cria um modelo, ele reproduz de uma forma manual várias quantidades e depois ele vende em feira, depois ele vende em loja. Aí sim é o artesanato. Já a obra de arte, não existe essa série, existe apenas uma obra. O artista, né, ele não faz uma obra, ele faz essa obra, desculpa, ele não faz várias obras, ele faz apenas uma obra, e aí ele não repete. A peça, ela é única, certo? Ela prima pela originalidade, é uma única peça, e essa peça é chamada de arte, é chamada de obra de arte. É essa a diferença, porque o artesanato ele é feito em série, são vários do mesmo modelo. Já a obra de arte existe apenas uma. E assim, nós concluímos que o artesanato são objetos produzidos em séries e pode ser chamado também de arte popular. As definições anteriores, no entanto, traduzem artesanato como um termo pejorativo em certo sentido. Por quê? Considerando seu valor de troca, é uma pequena expressividade visual e ínfima qualidade contemplativa. Então, segundo a citação do livro Introdução às Culturas Populares no Brasil, não deveria existir essa diferença, né, entre arte e artesanato, principalmente se considerarmos que o artesanato ele se insere no contexto moderno, no qual a arte é um produto. Isso porque o artesanato ele se insere no contexto moderno, no qual a arte é um produto, e assim sendo, é passível de ser comercializada e fornecer sustento a seus realizadores. Essa característica não faz com que o artesanal se equipare a produtos industrializados, cujo modo de fazer não se relaciona com o campo.
certo? Então, assim, o termo artesanato, quando nós nos referimos, é um objeto produzido em série, conforme eu já falei, utilitário ou não, sem, no entanto, estabelecer uma diferenciação entre a criação de obra única, né? Então, e aí ela pode ser chamada de arte popular. No Brasil, há, sim, uma grande produção de artesanato, há uma grande produção de arte popular. Observe aí essa imagem. Então, existe arte feita com palha, existe arte feita com barro, existe arte feita com madeira, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma garrafa feita de madeira. Eu tenho aqui uma cesta feita com palha. Tenho também flores feitas com tecidos. Olha aqui que maravilha, as flores feitas com tecido. Então, isso é chamado de quê? De artesanato. Por que artesanato? Porque é algo feito em série, não é isso? Existem diversas da mesma. São várias, por exemplo, são várias flores semelhantes, são vários santos construídos com barro semelhantes, diferente da obra de arte, que o artista faz apenas uma obra. Então, existe obra feita com palha, com barro, com madeira, com areia, com sementes, com tecidos. Vou apresentar aqui a vocês uma obra feita com madeira. Olha que riqueza, né? Animais feitos com madeira. E vocês, me diga aí, qual é o tipo de artesanato que vocês mais gostam de realizar? É feito com madeira? É feito com tecido? Feito com linha? Me conte aí um pouquinho. Olha aí, artesanato feito com palha. Quanta bolsa linda, não é verdade? É chamado também, pessoal, de arte popular. Olha a outra. Quantas obras de arte construídas com o barro. Coruja, nós temos mulheres aí bem vestidas, né? Vasos de barro, cada um mais lindo que o outro. Olha essa arte feita com areia. Imagine como não dar valor à arte, né? Como não dar valor a um tipo desse de artesanato. Só porque o artesão ele não tem um conhecimento teórico, mas nem por isso ele deixou de realizar arte, né? Que, por exemplo, o sentido prático atribuído à ideia de artesanato, sobretudo no senso comum, ele é bastante forte. E sob esse ponto de vista, o objeto artesanal, ele teria uma menor importância por suas características estéticas que por seu valor de uso. Estaria também ligado à noção de algo produzido por comunidades indígenas ou então por comunidades rurais. Agora observe, uma obra de arte dessa maravilhosa, ela não ter valor só porque o artesão ele não tem um conhecimento teórico, diferente do artista, não é isso? Então, precisamos valorizar essas obras. Mas Emanuel Araújo e Frederico Pernambucano de Melo, eles informam
que o valor de uma referência em detrimento de outra, pois toda obra ela tem valor estético e deve ter significado, certo? Ele sugere até que esses termos folclore e artesanato deveriam excluir do nosso vocabulário. Por que excluir? Para compreendermos o universo da criação popular, ou seja, os autores, eles propõem que se considere a arte popular sem distinção. Então, não deveria haver essa distinção, essa diminuição de valor, essa diminuição de uma referência. Olha aí, outra arte feita com sementes, que colar lindo. Eu, particularmente, né, sou amante da arte. Cores, esses artesanatos em geral, eu sou fanática. E esse, uma garrafa toda decorada com tecido, né, com chita. Que ideia maravilhosa. Além dessa garrafa, poderia ser um vaso de margarina, poderia ser um pote de sorvete. É só usar a imaginação, e ser criativo. E, pessoal, eu vou apresentar para vocês algo que me deixou assim encantada, que eu recebi hoje, que foi um porta-fósforo feito de crochê por Lindiomar Rosa. Parabéns pela sua criatividade, Lindiomar. Fiquei encantada. E ela mandou um especial para mim, ó, para a Aline Rosa, da Oficina de Arte. Então, que tal cada um enviar também uma arte que está desenvolvendo? Pode ser um artesanato feito com semente, pode ser artesanato feito com tecido, ou ainda artesanato feito com linha, como vocês preferirem, certo? Outra arte que eu recebi também foi de Núbia Oliver. Ela fez a releitura da Mona Lisa utilizando o biscuit. Observe, ela fez uma releitura da releitura de Mona Lisa. Muito linda, né? E vocês? Gostaria que vocês me enviassem também imagens de alguma arte que estão desenvolvendo, né? Pois irá contribuir bastante. E olha aí a preocupação de Conceição Rosa com a preservação ambiental, é a reutilização de materiais transformados em obras. Observe, com o frasco de amaciante, ela fez um porta-flores. As flores foram feitas por mim, tá? De EVA. E o pote foi feito por ela. Então, parabéns pela criatividade também, Conceição. Agradeço a vocês que estão participando, que estão me enviando comentários pelo WhatsApp. Isso contribui muito para a minha formação. E desde já, eu agradeço. Então, né, um aspecto interessante da arte popular contemporânea, que está relacionado é a preocupação com a preservação ambiental, ou seja, a reutilização de materiais industriais transformados em obras de vários tipos. Por exemplo, papel de bala pode se transformar em boneca, lata de refrigerante pode se transformar em um avião, por exemplo, garrafa PET pode se transformar em pequenos insetos. E em muitos desses casos, a matéria-prima, né, é um elemento de crítica à sociedade industrial, como, por exemplo, ao consumo e à poluição. Então, por exemplo, aqui, esse vaso de amaciante,
Ao invés de ir para o lixo, construiu um porta-flores, um arranjo. Olha aí que legal. Já está, né, preservando o meio ambiente. E vocês, com qual tipo de material está desenvolvendo o seu artesanato? Olha que obra maravilhosa que eu encontrei na internet, feita com lápis de cor. Imagine esse lápis de cor que as crianças não utilizam mais e que às vezes também já estão com a qualidade ruim, a gente não consegue nem mais apontar com o apontador, né? Hoje mesmo eu apontei esses utilizando o estilete, porque com o apontador já não serve mais. Então, ao invés de jogar esses lápis tudo no lixo, o que vocês acham que nós podemos construir utilizando esses lápis? Quem pode me dar sugestão? E agora, eu convido vocês para construir algum artesanato utilizando lápis de cor. Esses lápis de cor usado e outros tipos de materiais também, né? Podemos acrescentar. Vamos lá? Mãos à obra. E aí, pessoal? Agora é hora de praticar, né? De desenvolver essa arte, desenvolver a imaginação, construir algum tipo de artesanato. Conforme eu falei, será que eu vou construir com esse lápis de cor? Gostaria de receber ideias, né? Eu tenho algumas ideias aqui em mente. Esse lápis de cor, que na verdade iria para o lixo. Por que que iria para o lixo? Porque já são lápis de cor de vários anos anteriores, que estavam dentro de uma caixa. Esse lápis, ele já não quer mais... As crianças já não conseguem mais pintar utilizando esses lápis. Não conseguimos mais fazer a ponta utilizando apontador. E hoje eu utilizei um estilete, porém, quando nós vamos usar, ele quebra. Então, ao invés de ir para o lixo, eu vou desenvolver uma arte. E vocês sabiam dessa diferença que nós acabamos de comentar a respeito da arte ou do artesanato? Vocês sabiam que existia essa diferença? E aí? Gostaram de saber essa informação? Que a arte é feita apenas uma, né? Só existe uma arte, uma obra de arte. O artista, quando ele faz essa obra, é apenas uma. Já o artesanato é feito em série, são diversos, são vários, né? E bem semelhantes. Então, a arte, ela é uma forma de o ser humano expressar as suas emoções, é uma forma do ser humano expressar a sua história, a sua cultura, através de valores, valores estéticos, como a beleza, como a harmonia, como o equilíbrio. Então, mais uma vez, vamos despertar essa criatividade que há dentro de nós e vamos construir, certo? E a minha proposta de hoje é utilizando um copo, esse copo de lápis de cor. Esse copo aqui, ó, de acrílico, já está velho, ele caiu, rachou todo, e ao invés de ir para o lixo, eu vou desenvolver uma arte. Vou usar o copo de lápis de cor. Então, aqui eu poderia usar cola quente, mas para ser mais prático, eu irei utilizar a cola instantânea. Então, eu vou usar a minha imaginação e ao redor desse copo, eu irei forrar ele todo com lápis de cor. E aqui eu vou desenvolvendo a minha arte, utilizando lápis menores, lápis maiores, ou então poderíamos também cortar, utilizar uma serrinha
e cortar todos do mesmo tamanho. Aí fica a critério de vocês. E aí esse copo pode servir como um próprio porta-lápis, porta-caneta, ou ainda como um jarro de flores, também fica interessante. Depende do momento, depende de que local você vai colocar esse jarro. Tudo isso depende da sua imaginação. Assim como o copo, eu poderia colocar, forrar um pote de sorvete, ficaria bem interessante também. Poderia pegar uma xícara que quebrou a alça, e aí eu utilizar todos os lápis do mesmo tamanho. Ou ao invés de colocar as pontas assim, ó, para cima, eu coloco a ponta para baixo. E aí a gente vai usando a criatividade, tá? Olha aí como... O que é que vocês estão achando? Tá ficando legal, não tá legal? Vocês teriam outra sugestão para eu fazer com lápis ou não? Ou então, vocês acham que ele deveria ir mesmo para o lixo? Me conte aí. E aí, né, pessoal? Como diz Ana May Barbosa, o que seria de nós sem a arte? O que seria de nós sem a tecnologia? Que pena que já está acabando, né? Nós temos apenas hoje e amanhã. Para mim foi algo assim prazeroso desenvolver essa oficina de arte. Foi como o próprio nome diz, né? Foi como auxílio para diminuir o estresse, a ansiedade. Foi assim um momento de aprendizagem para mim. E para vocês, como que está sendo esse curso, essa oficina? Foi legal, não foi legal? Em que é que precisamos melhorar? Quem sabe, né? De repente aparecem outros cursos de extensão relacionados na área de arte. E aí, vou ficar com saudade desse curso, dessa interação, dessa participação de todos, de saber que de alguma maneira eu consegui contribuir com as pessoas. Isso é muito legal. Eu fico tão feliz quando eu recebo o retorno, quando eu vejo essa interação aqui no chat, e quando as pessoas mandam recados no meu zap. Isso é muito bom. Eleva a autoestima e a gente percebe que estamos no caminho certo. E esse curso, através desse curso de extensão, abriu para mim novos horizontes. Eu fiquei com um olhar também, um olhar observador, um olhar mais apurado. Inclusive, já me inscrevi na minha pós-graduação de arte-terapia. Então, quem sabe aí, né? Mais um olhar, desenvolver, fazer terapia através da arte. Olha que maravilha. E olha como está ficando. Ó, nem percebe que foi um copo que já estava quebrado, todo rachado, que iria para o lixo, que eu não ia fazer mais nada com ele. Então, quantos copos de acrílico desse já foi para o lixo? Uma outra proposta também é com um porta-retrato.
Pode usar a imaginação, cortar o lápis todos do mesmo tamanho, ou você colar um grande e um pequeno e ir decorando. Pode construir quadro utilizando lápis. Pode fazer a letra do seu nome utilizando vários lápis de cor colorido. Ó. Então aqui, ó, eu posso, depende do local, né? Depende do meu olhar, depende onde eu quero colocar. Então aqui eu posso colocar planta, eu posso fazer de porta-caneta mesmo, porta-treco para colocar em cima da mesa da professora, ou então colocar no meu rack. Então são diversas opções. Após eu colocar todos os lápis de cor, eu posso, de repente, amarrar uma fita, um laço. Ou, se a gente quiser um efeito mais rústico, colocar uma palha, né? Fazer aqueles laços utilizando palha. Aí vocês é que decidem. Ó, por exemplo, como eu falei, posso aqui pegar uma fita e amarrar. Por exemplo, assim, colocar um lacinho. Ou não, não gostei do laço, então eu posso retirar. Como eu falei, se quiser um efeito mais rústico, ou aqui eu poderia também colocar uns enfeites para colocar uma flor. Uma flor. Servir ainda como um porta-treco mesmo, um porta-caneta. Ou não, eu não quero esse laço. Eu deixo sem o laço. Aí é usar e abusar da sua criatividade. Ou de repente, eu quero colocar. Agora vem a época do São João, né? Eu colocar flores dentro do meu jarro. Ó, essas flores foram feitas com fuxico, mas não foi eu que fiz, tá? Mas como vem a época, podemos utilizar o jarro e colocar as flores. Então isso aí é de acordo com a imaginação de cada um. E aí, gostaram da sugestão? O que é que vocês acharam? Uma outra proposta também que eu fiz, foi construir um quadro. Então aqui eu fiz uma dobradura, né? Fiz a dobradura de um barco. Aí para as mamães que estão com as crianças em casa, pode utilizar essa criatividade, né? Ensinar as crianças a fazer dobradura, eles amam. E aqui decorar com lápis de cor, por exemplo. E aí construir um quadro. É só usar e abusar
da imaginação. Eu posso colar esse lápis de cor de forma aleatória. Um maior, outro menor, um mais para cima, outro mais para baixo. Por exemplo, aqui como eu fiz o barquinho, eu posso colar só lápis de cor azul. E aí eu vou criando, ó, para representar o mar. Vocês já tinham pensado nessa ideia de aproveitar, reaproveitar, na verdade, esses lápis que as crianças já não querem mais usar? Na verdade, não é que não querem, né? É que os lápis já não querem, já não estão mais servindo mesmo. São lápis que a gente não consegue nem mais apontar. E aí hoje eu utilizei um estilete. As crianças às vezes ficam até bravas, né? Ficam chateadas porque vão usar e o lápis fica quebrando. E aí, se vocês tiverem lápis de cor em casa, use e abuse da criatividade e mostre para mim a obra de arte de vocês. Ou então, se vocês não tiverem lápis de cor, se tiverem outro material que queira construir algum artesanato, também é legal. E assim, ó, você vai desenvolvendo a criatividade. Aqui eu construí um quadro, mas aí eu posso utilizar diversas maneiras, diversos tipos de materiais, ok? E aí fica a dica, tá, pessoal? Ou um porta-treco, ou um quadro, ou posso também utilizar aquela xícara com a alça quebrada, que às vezes acabamos jogando no lixo porque não tem utilidade. Podemos cortar os lápis de todos os de tamanhos variados ou de todos do mesmo tamanho e assim cobrir toda essa xícara com lápis, colocar uma plantinha, colocar um cacto. Olha que ideia maravilhosa. Tá certo? Deixa aí a minha sugestão, porque aí já é uma terapia. Só em apontar esses lápis todos já acaba sendo uma terapia, tá? Aponta, quebra. Tá legal? Então, a arte é isso aí. Desenvolver a imaginação, desenvolver a criatividade. E hoje eu encerro o curso, né? Mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Esse é um momento para mim muito gratificante, certo? E aguardo vocês amanhã com o sexto encontro, tá legal? Espero contar com a presença de todos. Afinal, amanhã será o último encontro de acordo esse curso de extensão. Gostaria de ouvir opiniões, gostaria de saber o que é que vocês estão achando a respeito desse curso, a respeito desses encontros, tá legal? Um forte abraço e até mais, com a dica do porta-treco utilizando lápis de cor. Tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.